restou outra opção para os países da União Europeia a não ser se ajoelhar perante o dragão chinês. É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Mas antes eu gostaria de lhe pedir, é muito importante que você dê o seu like no vídeo. É muito importante que você deixe um comentário. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Isso ajuda o like, o comentário, a inscrição a alavancar o nosso canal dentro do YouTube e a gente poder levar mais informações para mais pessoas. Então, qual é a questão de se ajoelhar perante o dragão chinês pela União Europeia? Olha só, a guerra comercial que vem se travando no mundo inteiro, inclusive a partir dos Estados Unidos contra o resto do planeta, também encabeçada pela União Europeia, diga-se de passagem, aliado ali de unhas e dentes com os Estados Unidos da América, porque são todos imperialistas. É bom lembrar que quando a gente fala União Europeia, a gente está falando dos cachorros grandes, aqueles que têm mais dentes afiados, que têm mais bala na ponta da agulha, os mais ricos, obviamente, a Alemanha, França, Inglaterra, que tem mais condições de veto, de voto e de impor aos demais países, porque embora a União Europeia seja formada por 27, 29 países, mas a gente sabe que quem fecha a questão sobre todos os assuntos, hoje principalmente, é França e a Alemanha, já que a Inglaterra fez o seu Brexit, né, e deixou a União Europeia há alguns anos. Mesmo assim, ela influi diretamente, o Reino Unido, tudo influi em questões da União Europeia. Então vamos lá, o porquê dessa guerra comercial? Veja só, começou pelos carros elétricos. Seguindo as trilhas dos Estados Unidos, em seu complô eterno contra todo mundo que pode ameaçar, a União Europeia traçou uma linha de frente direta, né, de guerra comercial com a China, principalmente no tocante à questão carros elétricos. Então, proibiu a entrada dos carros, a importação de carros elétricos, isso porque aumentou as tarifas em 35%, as tarifas de importação, o que fez com que o preço do carro subisse e fosse lá para cima dentro do continente europeu. Além disso, criou sanções e barreiras gigantes, né, para que os carros, principalmente da BYD, conseguissem rodar e serem vendidos dentro da Europa. Além de que também criou barreiras tecnológicas contra a China, no quesito dos chips. Assim como os Estados Unidos, a União Europeia veio cerceando, né, a transferência de tecnologias ou mesmo a venda de componentes importantíssimos para a indústria moderna que todos os países precisam. No caso, os chips eletrônicos. Mas aí é que vem agora a contrapartida. Primeiro, os chineses vêm crescendo muito rápido no quesito ciência e tecnologia. Vem se expandindo, vem conseguindo avanços assim estratosféricos. Pois é, que tem deixado inclusive o resto do mundo boquiaberto diante da capacidade dos chineses de produzirem tecnologia. Ou seja, estão se tornando autossuficientes no quesito chips eletrônicos, para não depender de tecnologias externas. Só isso aí já quebrou a força das imposições tarifárias e da guerra comercial e das travas que vem se colocando contra a China, tanto por parte dos Estados Unidos como por parte principalmente da União Europeia também, no caso aqui agora. Mas aí é que veio a outra questão. Eles esqueceram de fazer o dever deles de casa. E os chineses não estão esquecendo de fazer seu dever de casa, não. Por que eu estou dizendo isso? Preste bem atenção. Eu já fiz um vídeo aqui anterior falando sobre isso. Terras raras, a nova arma da China, principalmente contra os Estados Unidos. Ora, o que são terras raras? São minérios altamente raros, né, como o nome já coloca, que são de grande importância para a indústria tecnológica moderna, principalmente nas áreas de produção automobilística, produção de motores, baterias. Esses minérios são utilizados em larga escala, na área médica, na área da corrida espacial, nas questões de
tecnologias de ponta, principalmente na produção de carros elétricos e de baterias elétricas. Sem esses minerais, fica impossível se conseguir fazer com que a indústria avance, né? Que a indústria consiga fazer frente à primeira demanda interna de cada país e depois também conseguir produzir para exportar. E aí é que vem o grande problema das terras raras. Os chineses dominam hoje 80% de todo o comércio mundial desses minérios. Por quê? Primeiro, porque eles são os primeiros produtores mundiais. Depois vem o Vietnã e terceiro é o Brasil. Olha só na mão de quem está essa arma tão grande, esse poder imenso que trava a tecnologia do mundo. Pois é, a União Europeia, depois de impor tantas sanções, tantas exigências contra os produtos, a entrada de produtos chineses, que não foi só carro, foram muitos outros produtos, teve que dar para trás. Por quê? Porque ela não tem o básico que ela precisa para poder alimentar a sua indústria tecnológica. Exatamente esses minerais de terras raras. E a China, então, vem liberando a conta-gotas a quem ela tem interesse a venda desses minerais. Os chineses fizeram um controle dentro do seu país, nada sai, criaram uma estatal só para poder cuidar da questão mineração, refino e exportação desses minerais para outros países. E aí ele vai, claro, fazendo a venda conforme os interesses de Pequim, aqueles aos aliados, aqueles que são amigos, aqueles que têm relações diplomáticas e comerciais amigáveis e favoráveis com a China, e obviamente que não é o caso da União Europeia. E aí a União Europeia resolveu, exigir da China uma exportação maior, um volume maior desses materiais. E os chineses disseram, não, vocês vão aguardar na fila de acordo com a nossa capacidade, o nosso interesse de entrega a cada um. Foi o suficiente para amansar a doutora Ursula von der Leyen, ou seja, a atual presidente da Comissão Europeia. Foi o suficiente para deixar muito políticozinho imperialista da União Europeia de rabo murcho enfiado entre as pernas. Porque eles sabem que se eles não tiverem esses produtos, eles estão arruinados economicamente, eles estão arruinados militarmente. Essa é a grande questão. E um outro problema que eles enfrentam muito grande com a guerra da Ucrânia que eles provocaram contra a Rússia, é que a Rússia hoje já domina as áreas da Ucrânia onde se tem mineração de terras raras, aonde tem jazida desses minerais. A Rússia já avançou e dominou esses territórios. Então, dali não sai nada para a Europa, muito menos para os Estados Unidos. Então, o mesmo problema que os Estados Unidos passam em relação a terras raras, a União Europeia agora está passando. E aí, meu amigo, teve que ajoelhar, e se ajoelhar tem que rezar, e se ajoelhar tem que beijar a mão, não teve jeito, porque senão o dragão chinês queima todo mundo com sua baforada e suas labaredas. Essa é a grande realidade. O mundo mudou. Eles não conseguiram entender ainda querem gritar, esblavejar, gritar, fazer todo tipo de bravataria, como o Donald Trump vem fazendo, só que aos poucos eles estão descobrindo que a outra realidade não é mais aquela anterior, é um outro mundo, uma outra concepção, um outro nível diplomático, uma outra relação entre os países do globo. E é isso que a gente vai continuar observando. Se abaixou, tem que rezar. Gente, mais uma vez eu lhe peço, deixa a inscrição no nosso canal, deixa seu like aí, o joinha lá, aperta com vontade, deixa seu comentário. E vocês acham que a China está certa nesse quesito terras raras? Se inscrevam no nosso canal e até a próxima.